Olá, a nossa conversa hoje é com a Halina. Tudo bom, Halina? Tudo bem? A Halina vai se apresentar para nós. Então, meu nome é Halina. é, eu nem sei como me apresentar, mas, né, pelo convite da Estela, a gente vai falar um pouquinho do projeto da Casinha Amarela, que fica lá em Campo Largo, né, e dessa experiência que tem sido para mim como mãe e para minha família, como isso reverbera, né, para a família, para os amigos e principalmente no nosso relacionamento com as crianças, Que como é tem sido. fundamental. Sim. Então, Halina, fala um pouco para nós aí qual é a experiência, qual é a transformação que você começou a viver depois que você começou a fazer parte desse projeto lá da Casinha Amarela. A Halina também é uma das formadoras, né? E faz parte do coletivo de mães lá da Casinha Amarela. E faz quanto tempo que você está nesse projeto lá? Faz 3 anos que eu tô lá. A casinha tem 4 anos, mas 3 anos que nós até nos mudamos lá pro lado para participar mais de perto e mais, né, conhecer a proposta. Enfim, quando nós conhecemos, já nos apaixonamos e nos mudamos lá pro lado para conhecer melhor como que era, né? E daí tivemos uma experiência bem transformadora, né? Individualmente e como família, porque eu já vou falar aqui Pode, lá na casinha. deve falar, deve falar. E lá na casinha a gente percebeu assim que da proposta da casinha da gente ir lá observar as crianças em silêncio, né, principalmente um silêncio interno, a gente começou a dentro de um ambiente preparado, né, onde as crianças tinham autonomia, poderiam chegar lá sem perigos ativos, né, e interagir, né, com os jogos e os próprios elementos naturais, né, da natureza que tinha ali, enfim. Como é que era a Halina antes e depois da casinha amarela? Que coisa você pode dizer? Eu acho que eu repetia muitos padrões, né? Tinha muitas reações, muitos comportamentos que eu não estava consciente deles, né? Justamente por estar sempre distraída intelectualmente ou distraída com coisas, né? Do exterior, assim, não estava. Eu percebi que não tinha essa conexão, sabe? Com aquilo que fazia sentido para mim, ou mesmo tinha com a minha filha, muito. Quando ela nasceu, isso já veio, né? Uma conexão com ela, mas à medida que ela foi crescendo, ela tinha 1 ano, na verdade, quando a gente se mudou para lá, né? E perceber que isso que mudou, esses comportamentos que eu passei a reproduzir quando a gente brinca que eu liguei o modo mãe, né? Que eu tive a minha filha e de repente me vi repetindo coisas e fazendo coisas como uma reação, né? Automática. Automática, assim, né? Sabe lá, né? A gente até pode investigar de onde é, mas essencialmente desconectada com aquilo que realmente, né, a minha essência, aquilo que eu gostaria de estar, como eu gostaria de estar agindo, né, e não reagindo, né. Então isso foi, acho que a principal mudança, né, que veio dessa observação, dessas vivências na casinha, de estar mais consciente, de estar mais presente, né, porque a gente quando está presente, a gente não reage, né? A gente Exatamente. consegue observar aquilo, se identificar com aquilo, sem prestando atenção no que a gente está reproduzindo, o que é nosso, o que é da criança, né? O que a gente projeta nela, né? O que ela manifesta, se é uma coisa minha, se é uma coisa dela, mas só estando nesse lugar assim de mais neutralidade mesmo, sem se identificar, né? E Halina, e fazer esse movimento porque, por exemplo, a gente observa muito quando a gente vê na sociedade em geral, a cultura educacional é uma cultura muito centrada fora da pessoa, né? Muito centrada em os objetos externos, a preocupação do mundo exterior, né? E o projeto da Casinha Amarela é justamente um projeto que faz com que a mãe comece a viver, a cuidar e prestar atenção ao mundo interior. E como é que foi esse processo, viver esse processo para ti? É um processo fácil? Como é que é? Como é que é esse processo de descoberta? Conta um pouquinho para mim. Nem sempre é fácil. Fácil no sentido, né, que é tão simples e tão óbvio, porque aquela coisa tá tão próxima e tão óbvio que é difícil de ver, né? Uhum. E nisso que a gente fala que no coletivo de pais e mães a gente se apoia nisso, porque
como às vezes é mais fácil ver essas coisas no outro, né, pela própria projeção, Claro. então a gente se observa como pais e mães, observa as crianças, né, e aí sim se torna um pouco mais fácil, né, a questão da gente se construir na relação com o outro, né, então a gente se apoiou nisso e isso deixou, eu acho que esse processo um pouco mais leve, né, porque nem sempre é agradável a gente olhar para a sombra da gente, olhar para aquilo que, né, tá tão por vários motivos a gente escondeu, né, e não quis olhar para aquilo e de repente aquilo vem tão evidente à tona e na frente dos outros, no sentido que, né, é como estar nu na frente das outras pessoas, né, se vulnerabilizar tanto, vendo, né, às vezes o filho da gente manifestar aquilo que a gente escondeu tanto, né, da gente mesmo, né, e de repente aquilo vem tão óbvio que nossa, o que que eu faço com tudo isso, né? E aí que a gente sentava lá no final das vivências em volta da fogueira, conversava, né? Se apoiava nesse processo que nem sempre, né? Que a gente brinca como um quarto escuro, que você entra, você não sabe o que tem lá dentro, precisa ter aquela coragem de fechar a porta atrás de você e atravessar aquilo, às vezes para chegar do outro lado, acender a luz e olhar para trás e falar, nossa, eu consegui, não era tudo aquilo que eu pensava, mas aquilo me fortaleceu, né? Halina, talvez as mães que estejam nos ouvindo, elas possam perguntar, mas e qual é a importância que tem isso para a educação do filho? É a minha opinião e eu sei que é diferente para cada pessoa, mas dentro da minha experiência, isso é bem libertador, né? Não só para nós, porque a gente se desprende de coisas que não são mais necessárias, né? Nunca Porque foram, na nunca verdade. foram, né? Ou até foram, porque se a gente chega até esse momento, precisou de uma maturidade no sentido de, né? Sabe como o desenvolvimento do cérebro que a gente só aprende alguma coisa quando a gente tá maduro para aprender aquilo. Então, isso nos trouxe até aqui, até esse momento. Nós somos perfeitos para aquilo que nós estamos fazendo, não tem nada de errado, nada que resolver. Mas que sim, né, quando a gente olha, tem a coragem de se reconhecer no outro, né, se olhar, aquilo é bem libertador, isso nos liberta de muitas coisas, né, que eu diria assim, atrasa o nosso próprio crescimento, né, mas que vem naturalmente, né, quando a gente tem a intenção e a vontade de fazer isso. E para a educação, ao meu ver, é essencial, porque enquanto a gente não tem essa consciência de olhar para isso e se reconhecer que o que eu vejo no meu filho muitas vezes é a manifestação do que eu tenho, né, internamente, aquela situação continua se repetindo, né? Aquela criança que é super sensível e que divide uma membrana emocional comigo pode continuar manifestando aquilo, né? Vai manifestar até que eu veja e reconheça aquilo. E às vezes a gente escolhe, né? Enfim, escolhe não olhar e acaba, como eu digo, dando esse baú para a criança, né? Para ela, então, trabalhe você quando você for da sua vida adulta e vai ter que de repente olhar para isso né? E tudo isso que eu trouxe até agora, de repente, né? Se vê numa profissão que foi uma projeção de uma vontade dos pais ou, né? Numa vida que não é da sua essência, não era aquilo né? Que o ser individualmente queria, mas sim, né? Atendendo a uma expectativa dos pais. Então eu acho bem importante que o quanto antes a gente, né, aproveite essa oportunidade linda que é a maternidade, a paternidade, para se reconhecer mesmo, reviver a própria infância através dos filhos, né, resolvendo situações mal resolvidas, que nunca é tarde, é sempre, né, tempo da gente se acolher amorosamente, perdoar quem tiver que perdoar, né, sem culpa, sem ressentimento e simplesmente agradeço, mas isso aqui, né, agradeço, fico aqui e eu me libero para manifestar aquilo que eu vim fazer, que está na minha essência, que está mais vivo em mim, né? Que lindo isso! Isso tudo, pessoal, que vocês estão escutando é aquilo que se faz lá na casinha amarela, esse movimento transformador das pessoas, principalmente da mãe, do pai, também do filho, da criança. Sim. E se vocês querem entrar em contato com o projeto da Casinha Amarela, está tendo um curso de formação. Halina, quer falar um pouco mais do projeto de formação da Casinha Amarela? Nós estamos, que a gente chamou de o percurso de pedagogia viva,
E agora nós temos os últimos módulos, né? Até o final do ano nós temos, acho que ainda mais uns 3 módulos. Mas vale a pena fazer parte desse Sim, projeto, é muito interessante. É uma imersão que se faz lá, né? sim, a gente diz até que é um processo de transformação contínua, Uhum. contínua justamente por a gente considerar que é isso, a vida é dinâmica e viva e durante esse percurso nós nos investigamos como é, né, essa questão da maternidade, né, e da paternidade, como é esse crescimento, porque quando a gente tem um filho, a gente nasce novamente, né, e vem, como eu digo, esse presente que se conhecer, né, amadurecer e dar isso de presente também, né, não digo nem só para as crianças, mas para nossa criança interior que está ali de repente precisando, né, de uma cura, de uma atenção, de um acolhimento amoroso antes tarde, né, do que Do que nunca. nunca. Assim. Eu gostaria de agradecer a tua presença, Aline. Espero te encontrar mais vezes e a gente poder ter outros papos cabeça que nem esse aqui. Eu que agradeço muito, gratidão. Beijo grande e a gente se encontra amanhã aqui neste mesmo canal.